Esse é o segundo bloco da entrevista na beira do rio com o Marco Mariotti, diretamente aqui do Porto das Laranjeiras. Marco, a gente já falou sobre Banco do Brasil, sobre a tua passagem pelo São João Batista, pelo Jacozinho, no primeiro bloco do entrevista na beira do rio. Agora vamos falar um pouco da tua parte musical, né? Como é que se deu o teu ingresso na parte musical? O que te chamou mais atenção para te gostar de música, Marco? Naquele lá tempo, nos primórdios, lá nos anos 70 ainda, digamos assim. O Nino, por exemplo, o Nino informava que deu uma entrevista pra gente dizendo que o que chamou mais atenção dele, despertou interesse pela música foi os Beatles, né? Os Beatles. E eu tenho uma curiosidade interessante. Na época eu era primeiro muito menino, né? Os toca-discos eram manuais, né? Mas a gente com a agulhinha colocava ali. Sim. Mas eu era absolutamente... Já era do tempo do Garrar, do Gradiente ou antes? Do Garrar, mas era um Garrar daquela das antigas. Eu tenho lá em casa ainda que era do meu pai. Muito antigão. E um espetáculo também. Um espetáculo, tá lá ainda ele. E a gente não... A minha irmã comprava, era enlouquecida pelos Beatles, não me deixava botar a música lá, Obladi Oblada, que eu adorava ouvir, né? Por que ela não gostava? Porque eu arranhava o disco, né? Eu não sabia mexer naquilo, eu botava a agulha, era muito pesado, arranhava o disco. Então eu ligava ele no automático, sabe? Aí ele caía na primeira música e eu tinha que ficar ouvindo, era a quinta ou sexta música do... Tu te lembra qual era a música? Era Obladi Oblada. Sim, claro. Era a quinta ou sexta música, Obladi Oblada. Tá, mas a primeira o que era? Glessonion, eu não me lembro mais. Não me lembro mais da sequência. Mas resumindo, eu tinha que ouvir todas as outras antes de... Acabei gostando dos Beatles. Me apaixonei pelos Beatles. Quer dizer que o Beatles também foi o influenciador principal para te entrar na época. E na época tinha muitas traduções existiam muitas músicas lá, Vips, Renato né? E a gente não, digamos assim, não conhecia, não tinha acesso à música estrangeira. Tratava-se de versões de músicas, claro. Muitas de Beatles e de The Animals, como The House of the Rising Sun, claro. A Nossa Casa do Sol Nascente, né? E depois foi regravado pelo Santos Esmeralda, em versão discoteca. Don't Let Me Be Misunderstood é o lado B do compacto do The Animals, onde o lado A tem o The House of the Rising Sun. Eu fui ver há pouco tempo isso. Espetáculo. Eu não acreditei quando eu olhei o lado B, Don't Let Me Be Misunderstood, fui ver e era, rapaz. A mesma que o Santos Esmeralda regravou em 1970. E foi um sucesso, né? Absurdo. Talvez mais que o Animals, né? Bem mais. Né? No The Animals eu não conhecia a música. Tu viu, eu tinha o compacto e não conhecia a música, né? E há pouco tempo que eu fui me dar conta que se tratava da mesma música que o The Animals havia gravado lá nos anos 60. Tem no compacto, claro. Lá, não recordo a data exata. Claro. Muito legal. Então o Beatles foi o principal incentivador para ti. E outra coisa interessante é que a gente não tinha instrutores de professor, como existe de música, perdão, como tem hoje. Então, para se aprender uma coisa no violão era uma dificuldade. E como é que surgiu a ideia de comprar um violão, ou tu ganhou um violão de Natal? A irmã do Gerson Green, a Fátima Green. Aliás, o Nino disse que a Fátima foi uma grande incentivadora, né? Mas aí é que veio o grande detalhe. Ela estudava violão, uma professora, que a mãe dela, a dona Marlene, ensinava a filha a tocar violão. E nós, os cri-cri em roda ali, né? Foi quem acabamos aprendendo com ela, com a Fátima. Ela estudava e nós que aprendemos. Que bacana. Para se conseguir uma música, era no radinho de pilha, tinha que ouvir, não tinha gravador, não tinha nada. Não tinha nada. Ou no toca-disco na agulhinha, qual que nota é aquela? E experimentando lá até achar aquela nota. Era uma coisa complicada e a gente não tinha todo o conhecimento musical que se tem hoje, né? Claro. E nem as facilidades. Era muito difícil. E qual é que foi a primeira banda que vocês formaram? O primeiro grupo de músicos? Olha, que a gente formou, eu participei do tempo da finaleira do 2001. 2001 estava terminando já, a moçada foi indo para cada lado, né? E eu toquei mais pouquíssimo tempo. Eu peguei o final do 2001. Só acompanhei mais ensaio do que... né? Depois teve o Top Top. E quem era a turma do 2001? Era o Ratinho, o Serginho, o Rato na guitarra, né? O Serginho no contrabaixo, o Serjão na bateria. O Gerson Green tocou também na batucada e tá me faltando um.
o Erni, eu não sei se o Erni chegou a tocar. O Erni tá por aí ainda, o Erni também. Ah, é? E tá me faltando um ainda que eu não me lembro do outro. Esse eu conheci pouco. Não, Depois veio o Top Top. Eu veio o Top Top, que era o Ratinho, o Gerson também, né? E tu? Sim, não, mas eu já entrei numa segunda etapa também, no Top Top. E aí depois a gente montou o Tabu Som. Esse sim, era o Gerson, o Negão Xandico estava em todos, falecido Xandico, amigo das... parceiraça de mão. O que o Xandico tocava? Tocava tubadora, era da batucada, né? Mas era, olha, a gente tinha uma turma muito boa. E tu, o que tocava, Marco? Eu tocava contrabaixo na época. Contrabaixo. Até hoje ainda tem um contrabaixinho lá para brincar um pouco. E o vocal, o que é que fazia? O Flávio, eu e o Gerson, né? Eram nós três que eram... O Sérgio eventualmente, mas basicamente era o Flávio, era o Alemão Nino. O Alemão Nino tem uma voz absurda. Né? E das apresentações que vocês fizeram, o que mais te marcou, Marco? Onde é que eram as apresentações? Eram bares? Bailes, aqui mais bailes do interior. E bares também ou bailes? Na época não se tinha o hábito de tocar em bares a banda assim, era difícil. Sabe, vamos levar a banda lá. A gente até ia brincar na casa de um amigo, do outro quando ele levava e montava os equipamentos, né? Mas não se tinha esse hábito de tocar, vamos tocar lá no barzinho e tal. Não, então era em bailes? Era em bailes. Vocês faziam bailes então? Exatamente. A gente tocou baile ao ar livre do comércio, tocou no Cantegril, a gente chegou a tocar diversas vezes. E aqui no interior, nossa, aqui, Pareci, a volta e tocou. Todo final de semana tinha evento para vocês? Não, a gente não era tão boa assim, né? Eu gostaria que fôssemos, né? Quem sabe. Certo. Mas a gente tocava bastante, sim. Pelo menos 2 vezes, 3 vezes por mês a gente tocava. Certo. E algum concurso de música que tu tens lembrança, Marco? Só dos nossos festivais de música a gente participava. Onde é que era? No Cine Tanópolis? No Cine Tanópolis. Tu chegaste a participar de alguns? Tocando. Nunca apresentei uma composição minha, nem nada, alguma coisa assim, não cheguei a fazer. Mas eu tocava junto porque, como tinha o festival, né? Os músicos éramos nós, o Nino, eu, a mesma turminha aqui, a mesma panela de Montenegro que a gente ia lá tocar, era muito legal. Tá certo. O Ernesto Lauri, numa certa coluna dele no jornal Progresso, lembrou que lá pelos anos 50, 60, não havia muito o que fazer, no domingo era sagrado ir ao cinema, né? Era. Tu era uma dessas pessoas que frequentava o cinema? Que seguia essa rotina? Assíduo, era doente por cinema, não perdia. Era todo dia. Domingo à tarde, a matinê, nós não perdíamos nunca, né? É. Na fila do gargarejo, ali, sabe, a primeira fila lá, gargarejo lá. Menino, desde menino, a gente ia lá na frente, sentava lá na primeira fila para olhar, ó, delícia, porque o cinema lotava, né? Lotava então sempre, sobrava mais os lugares da frente, né? Certo. Que justamente pela posição do gargarejo ali era incômodo, para a gurizada era um espetáculo. Era um hábito, então, a juventude ia ao cinema, né? Era hábito, a gente ia mesmo. E sempre tinha filmes, na época, filmes bons, né? Uhum. O nosso cinema fazia parte do circuito estadual aí de cinemas, né? Hoje tem tido filmes bons também, eventualmente eu estou lá vendo uns filmes muito bons. Temos que prestigiar bastante a nossa sala de cinema ali, que é muito boa. Marco Maliotti, a boate do Clube Rio Grandense. Havia uma disputa entre o Clube Rio Grandense e o Clube do Comércio, né? Ah, turma do Adroaldo lá no Clube do Comércio. Isso, né? O Adroaldo é nosso colega de aula também, Adroaldo. Mas o Adroaldo estudou com a gente lá no Jacó Renner. Como é que era essa concorrência aí, Clube do Comércio e Clube Rio Grandense? Você chegava a fazer na mesma noite boates? Deu coincidências o público? Aleatórias, mas houveram coincidências, né? Na mesma noite se fazia alguma coisa, a gente ficava louco. Na verdade, se tratava de uma concorrência saudável, né? Claro. Mas a boate do Rio Grandense, a discoteca do Rio Grandense começou... Eu não me lembro, eu não sei te dizer qual a razão específica que determinou a construção daquilo. Eu acho que foi uma movimentação, um agito, tentar dar uma alavancada, digamos, no Clube Rio Grandense. E aí a gente estudava no São João, o Ladir, eu, o Paca, aquela turma ali. O Celso Hort. Carlos Augusto Wolff, né? Carlos Augusto Wolff, o Paca. E o Celso Antônio Hort. O Celso era o nosso professor de educação física na época. Era diretor social do Clube Rio Grandense, né? E diretor social do Clube Rio Grandense. Aí, como sabia que a gente estava sempre às voltas com o som, a gente discute, quem sabe a gente monta uma boate, que na época era o xodó, digamos assim, né? Era o grande boom do momento, era montar uma discoteca, uma boatezinha. E assim a gente fez algumas promoções, arrecadou recursos, arrecadou fundos
fechou uma área ali, eu acho que onde é um restaurante Isso. da boate, do Rio Grandense. Fizeram aquela cabine de som lá em cima do disco jockey? Fizemos aquela cabine de som lá Foram em cima. vocês que fizeram, então? Sim. E ficávamos lá em cima, o Paca e eu no som, e o resto da moçada na promoção e Olha, pintamos umas silhuetas da Janis Joplin e do Jimi Hendrix. Que não tinha nada a ver com a música que vocês tocavam, né? Que tocavam mais disco, né? Mas a gente era doido por rock, enlouquecido, assim. Esses rock de Jimi Faziam Hendrix. essa mistura? Alguma coisa, mas como eu estava te falando, a gente não sabia tocar, na verdade, aquilo. E era muito difícil, não tinha recurso, não tinha aparelho, muito menos quem nos ensinasse. Mas alguma coisa que a gente conseguia captar, a gente fazia, e era muito legal. Eu digo na discoteca, na boate. Na boate, não. Boate não, né? Na boate, não. O que aconteceu bastante na boate é que muitas vezes acontecia na entrada, no início da apresentação, pifava o amplificador daqueles queimáveis, e nós íamos lá para casa, buscava os amplificadores do conjunto, botava ali aquela fiozarada, aquela fiapama de filme, né, tudo ligado assim, provisoriamente, digamos, para fazer a discoteca funcionar. Isso, olha, aconteceram diversas vezes. Eu não sei se foram tantas quantas eu me lembro, até porque quando dava era um trabalho enorme de buscar tudo, ou se as poucas vezes que aconteceu deu tanto trabalho que eu gravei isso na memória. E enchia a boate? Enchia. A gente tinha problema com... Não era tanto de segurança, mas a segurança, aquele casal que se ultrapassava um pouquinho os limites, né? Eu lembro que a gente tinha um canhão de luz que era um canhão mesmo, então a gente dava um close ali, né? Né? Para chamar um pouquinho mais a atenção, aí sim, o pessoal dispersava. Funcionava bem. Certo. E a turma lá do Adroaldo, a turma do Clube do Comércio visitava a boate do Rio Grandense e vice-versa? Visitava. Como é que era essa... A gente ia eventualmente nas boates do Clube do Comércio, né? Até porque para aproveitar a boate e, claro, né? E fazer um benchmark, digamos assim, né? Hoje ver se tinha alguma novidade que a gente poderia aplicar. Mas umas coisas foram bastante interessantes. Se não a primeira, foram uma das primeiras discotecas na época a utilizar gelo seco no estado. Que espetáculo. A gente fez uma caixa de madeira, botou lá em cima naquele canto que era no alto, né? Que a gente ficava lá. E com uma mangueira, colocava um gelo seco, fechava aquilo no meio da boate, ou determinada música, a gente colocava água quente em cima do gelo seco e descia uma cachoeira de gelo seco lá de cima e ficava aqui na altura da mesa, era coisa linda. É um efeito espetacular. Eu não sei como era lá dentro, porque pouco ficava lá dentro, mas lá de cima era muito bonito de se olhar aquilo, sabe? Que bacana. E o som era muito bom. Um dia à tarde estávamos, o Flávio, o Nino e eu, e o Paca ouvindo um som. Não, era só o Flávio. E ouvindo alguma coisa de um Led Zeppelin, alguma coisa assim nós estávamos ouvindo lá. E eu derretendo, não tinha ninguém lá dentro, né? Também não tinha gelo seco, né? E veio Clóvis Dias Costa, lembra do Clóvis? Top Jovem. Top Jovem. Eles estavam montando o Top Jovem no salão em cima. E nós ia arrumando ali embaixo, preparando, e ele passou com o Celso. E o Celso até comentou que o Clóvis Dias Costa e outro que estavam com ele, um rapaz da montagem lá do equipamento, disse: pô, o fulano já tá aí, que era o que ele já remontou. Aí disse que ele falou: não, isso é o radinho de pilha do clube que tá tocando, né? Aí o Celso levou ele lá e disse: não, isso é, na verdade, é a nossa boate aqui do clube, a gente tem aqui embaixo, é muito bonito, não? E ele ficou absolutamente espantado com a boate. Ele olhou: mas que troço bonito, que ajeitado, teve lá em cima com a gente, olhou tudo. E um grande detalhe, isso deu um impulso muito grande, ele passou a anunciar, ele era da rádio, né? E ele passou a anunciar e fez propaganda da discoteca. Aí ela deu um impulso muito grande para fora do município. E o movimento aumentou muito para nós. Isso era muito bom, era recursos, né, para nós. Bacana. Olha, isso foi muito legal. Na época nós tínhamos o Quasar, aquele pulsando lua, né, lá em cima num Quasar. Amplificador e mixer, né? Uma delícia aquilo. 2 decks. Dois Garrard. 2 Garrard, um tape deck, eu não me lembro a marca era, mas eu me lembro que com Dolby, pô, meu, era um equipamento uma aparelhagem muito boa, muito legal. Tá certo, Marco Mariotti, eu agradeço muito a tua presença aqui, o nosso tempo infelizmente terminou
Foi um prazer conhecer um pouquinho mais a tua história aqui no Entrevista na Beira do Rio. Muito obrigado. Agradeço muitíssimo o convite, Juliano. É bom, se quiserem falar de rock, daquele tempo a gente conhece alguma coisa, não tanto assim, mas é sempre muito prazeroso. Tá certo. Voltamos em outra oportunidade com Entrevista na Beira do Rio. Até mais, pessoal. Até mais.